salve! Eu sou Silvana da Costa Alves e esse é o segundo episódio do Sated RS Explica. E a gente está aqui, o Fábio Cunha, que é o atual presidente do sindicato, para a gente falar hoje sobre sindicato. Ou seja, o que é o sindicato, como é que funciona, para que ele serve, tudo que a gente precisa saber, né, Fábio? E aí, Silvana, tudo bem? E aí, galera? Então, vamos estar aí falando sobre o que é sindicato, né? O sindicato ele tem como objetivo a defesa do interesse econômico de profissionais, de um setor, né, de trabalhadores. Ele está para esses coletivos, esses setores, né, essa categoria, digamos assim. No nosso caso, a gente chama de classe artística. Sempre tem essa discussão de classe, categoria. É porque a classe artística é feita de várias categorias, né? Tem a categoria do teatro, a categoria da dança, a categoria dos técnicos, a categoria do circo. Nós somos várias categorias num só, né? Que é a classe, forma a classe, a gente tem categorias. Mas o sindicato é isso, ele está ali para discutir a relação de trabalho, tentar alguns benefícios, algumas qualidades de vida para o trabalhador, vai discutir alguns regramentos para o trabalhador, com o patronal, né? Discutir um piso salarial mínimo que uma função deve ganhar, vai discutir carga horária, como se dá essa carga horária, vai discutir também benefícios como vale transporte, creche, vale refeição. Como qualquer outra profissão, né? Exatamente, é um sindicato. Nós somos um sindicato de trabalhadores, porque artista é trabalhador, tem o lado empresarial, daí cada setor que a gente se relaciona com o pessoal do audiovisual, né, que é o teatro. A gente tem lá a relação do grupo de teatro, que às vezes é uma companhia, que contrata, o patronal não tem, que é o secretário, que é um sindicato que atende teatro, empresas de iluminação, de sonorização. Então tem uma relação, às vezes parece a artista não tem uma relação, não, ele tem uma relação de trabalho, sim. Eu, por exemplo, né, tenho um filho, e teve uma época que foi bem complicado para a escola, quando ele era bem novo, e falava sobre uma rotina. Que o pai tem que ter uma rotina, que tem que ter uma rotina. E nós somos artistas, ela também, né, separadas. Mas teve esse conflito que eu tive que ter uma reunião na escola para explicar, olha só, eu tenho uma rotina. Só que a minha rotina é diferente de quem trabalha no comércio, por exemplo. Minha rotina é diferente de quem trabalha no banco, ou no mercado, ou na indústria, né? É uma outra rotina. Às vezes tu vê alguns artistas, o cara tá ali, ó, em plena segunda-feira, dormiu até mais tarde, acordou às 10. Pois então, segunda-feira é um domingo. Eu trabalhei sexta, eu trabalhei sábado, eu trabalhei domingo. Às vezes, dependendo, ainda virou madrugada de domingo para segunda, né? Fez lá um evento, um espetáculo, tem que desmontar tudo. Então tem uma outra rotina, né? E o sindicato, ele está ali justamente para isso, para clarear, para deixar mais consciente a função de cada um. O que é minha obrigação, não é? Então o sindicato ele é na verdade um grande clube, só que em vez de ter para a gente tomar, até podemos, né? Se for uma categoria bem organizada, tem um grana e tal, pode ter um clube que eu quero e tal, mas o sindicato é isso, é um clube para discutir a questão profissional, o trabalho, a relação, a qualidade de vida do trabalhador. Então ele serve para isso, tá? Muitas pessoas não entendem, elas acreditam que elas têm que estar constantemente filiadas e tal, e é bom que a gente explique como é que funciona, né? Filiação, associação. Por exemplo, eu que trabalhei já em casa noturna, na época que o imposto sindical, a gente tinha, né, uma contribuição sindical, que era chamada de imposto porque era obrigatória, em que se desconta um dia do ano, um dia de trabalho ao ano, para o sindicato, né? E isso era, então, obrigatório, era compulsório.
Então, só que o que acontecia? Eu trabalhava como atriz por esse tempo e tal, mas também tinha um outro trabalho, trabalhava em casa noturna, e aí tinha carteira assinada e lá tinha desconto de um dia de trabalho ao ano para o sindicato de empresas hoteleiras, restaurantes, bares, etc, etc, né? Aí eu estava compulsoriamente filiada a esse sindicato porque eu trabalhava nessa área. Então é importante que se diga que toda e qualquer pessoa que trabalha nessa nossa mesma área artístico-cultural, ela é filiada a essa instituição. Mas ela pode optar por ser associada, e aí que o Fábio estava falando, né, Fábio, em ser como se fosse um clube, ela pode optar por ser associada. Aí ela vai pagar lá uma anuidade, que é uma anuidade, se a gente for ver com relação a outras profissões, é uma anuidade realmente com custo muito acessível. É claro que a gente está falando muito acessível e a gente sabe que em momentos de pandemia qualquer valor é valor, né, principalmente. Mas enfim, é de R$158 ao ano, né, para a gente ter várias vantagens como convênios que nos dão descontos e plano de saúde e serviços enfim, variados. E a gente pode concorrer, pode votar nas eleições do SATED, né? Tem uma série de coisas aí, de benefícios, além de estar valorizando e deixando mais forte uma categoria com mais poder de luta, né, Fábio? E às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual o benefício de eu ser sindicalizado e tal, né? O sindicato, ele pode fazer greve, ele é responsável pela organização de greves, manifestações voltadas para uma melhoria de salários e condições de trabalho, né? Uhum. Então, é bem importante, às vezes as pessoas não conseguem entender assim, qual o benefício, né? Então, além disso às vezes o cara não tem direito mesmo a vale transporte, a vale inscrição, a creche, auxílio saúde. Quem conquista isso, esses são os benefícios que o sindicato vai lá, que é um sindicato atuante, que vai lá fazer negociação, faz subsídio, faz acordo, né, para beneficiar o trabalhador. Mas além desses benefícios aí, o SATED também, e é importante falar, que falou em anuidade, né? O nosso é uma anuidade, porque é um valor tão pequeno que não daria, se a gente dividisse por um ano, seria pouco. R$157 por ano para tu ter, além desse nosso subsídio e tal, a gente tem uma assessoria contábil para os nossos associados, uma assessoria jurídica para os nossos associados, a gente tem um plano de saúde, né? A gente tem convênios com farmácia, com psicólogos, com massagistas. Então, N possibilidades ali, convênios que a gente vai criando aí conforme vai andando o tempo, né? Porque eu acho que o principal benefício é um sindicato, seja da área que for, no meu ponto de vista, ele é o encontro de vários profissionais da mesma categoria. É o lugar onde a gente vai para debater a nossa profissão, vai lá para debater o valor do nosso trabalho, né? Então, eu acho que ele tem um benefício muito grande, que é eu compreender o valor da minha função, do meu trabalho, eu me achar dentro desse mecanismo todo, ou até mesmo dentro da nossa categoria, onde eu estou, qual a importância. Às vezes eu acho que, claro, o SATED ele é um sindicato pequeno, com pouca grana, quase ninguém paga e tal, mas ele está bem presente, e pena ele não poder estar mais presente, de conscientizar mesmo esse pensamento de categoria, de trabalhador, de a gente entender isso nas nossas relações, porque o artista e o técnico, o produtor, enfim, toda essa rede ali da nossa cadeia produtiva, a gente tem uma profissão esquizofrênica, porque uma hora nós somos trabalhadores, outra hora eu sou patrão, e outra hora nós somos sócios. Uhum. E em outras profissões isso não acontece, é bem claro, o cara é o patrão e eu sou o trabalhador, ou eu sou o patrão e o cara é o trabalhador, tem um gerente e 2 auxiliares, é bem definido. O nosso não, é tipo, eu ganho um projeto hoje, um financiamento público, não, privado, né? E aí tem dinheiro para montar um espetáculo. Aí eu sou o patrão, porque eu estou ali, a gente monta um espetáculo, monta um projeto, finaliza o projeto, terminou o projeto, prestei contas, foi lindo, maravilhoso, um sucesso, e a gente tem um espetáculo. Aí,
chega um colega de espetáculo e diz, vendi para uma cidade do interior. Ele é o patrão agora. Porque é ele que vai... Claro que isso tudo depende de como aquele grupo se organiza, enfim, né? Como ele é uma associação e tal. Mas vai ter sempre a relação de alguém com um cargo de chefia, digamos assim, e os trabalhadores, né? O ator vai ser para cena, o cara que vai apoiar o som, enfim. E aí a gente vai lá, realiza esse espetáculo, que era o outro, volta e ganhamos um edital de ocupação, uma temporada independente, olhamos e dizemos assim, ó, galera, vamos entrar, foi. Cada um dá uma parte da grana ali para você pagar publicidade, não sei o quê, e foi. Nesse momento, aquele mesmo espetáculo que eu já fui patrão, que eu já fui trabalhador, agora eu sou sócio. Nós estamos numa relação de sociedade. Quando eu comecei no teatro, se falava em bolinha, que é uma porcentagem na Verdade, né? verdade. Mas, olha, cada função ganha tanto. O que acontece? Eu pago lá os dividendos, né? É uma sociedade, lucros e dividendos. A gente paga lá quem tem que pagar, o cara do transporte, o cara do teatro, o cara não sei o quê, papapá, o cara que dá o figurino lá, o lanche do camarim. Sobrou tanto. Dividimos entre a gente. Um tem meia bolinha, outro tem uma bolinha, outro tem uma bolinha e meia. É porcentagem, é uma sociedade. Conforme o que a pessoa... Muitas vezes... Não, e de dizer justamente, as bolinhas funcionavam para dizer, daqui a pouco eu estava atuando num espetáculo, mas eu também estava fazendo a produção dele, aí eu tinha 2 bolinhas. Aí o Fábio estava só entre aspas, né, atuando, e ele tinha uma bolinha. E aí era muito mais fácil, né, eu acho que pelas bolinhas. Não, na verdade a gente codificou o que existe em outros mercados, que é a porcentagem, né? Uma bolinha é igual a 10%. 2 bolinhas é 20%, assim vai, né? É que a gente dividia o líquido, né? Depois de pagar todas as contas, se sobrasse, a gente dividia. Mas é uma sociedade. Mas aí, o que eu acho que faltou lá atrás, pelo menos para mim, na minha trajetória, era ter talvez um sindicato atuante para eu saber que, aqui eu estou sendo sócio, aqui eu estou sendo atuante no sentido de conscientização, né? A gente tem, o sindicato tem, a gente, quando entrou no satélite, a gente viu que a gente deveria ter várias campanhas. Campanha de conscientização profissional, campanha sobre abuso sexual, contra o abuso sexual, contra o abuso moral, né? A gente sofre muitas coisas, às vezes, que a gente não tem nem ideia que não deveria estar rolando no ambiente de trabalho e a gente não sabe nossos direitos e tal, às vezes por uma falta de presença de um sindicato alertando, mostrando, tem essa lei, isso aqui não pode, quem sabe vocês discutem isso, né? Outra coisa que eu acho super importante, enquanto sindicato, temos bater nessa tecla, os tais contratos, né? Não importa qual é a relação, se é sociedade, se é patrão-trabalhador, ou vice-versa, o que é importante é botar num papel, num contrato, mesmo que seja talvez de gaveta, porque sempre vai ter uma complicação ou um mal-entendido, e aí tu não tem o contrato, e aí tu queria, eu queria mover uma ação, não tem, cara, isso aí era causa ganha, mas tu não tem um contrato, tu não tem uma prova, tu não tem, que era grupo ou era tu que fazia aquilo, agora tu bota lá, vamos fazer um contrato. O nosso grupo aqui de teatro, grupo tal, tarará, o Fábio é responsável por organizar o figurino e transportar o figurino, além de atuar os personagens X e Y. Vamos fazer uma temporada de tal a tal período, vamos também executar tal projeto. Bota lá, deu uma confusão, daqui a pouco dá uma brigalhada. Quem era responsável pelos figurinos? Fábio, era tu. É importante que se diga, como tu colocou, que mesmo um papel que vai para a gaveta, que daqui a pouco não tenha passado por um tabelionato, que não tenha digamos, uma certificação, né, mais legal, ela hoje em dia, assim como e-mails de conversas e outras coisas, elas já são provas aceitas, né, pela Justiça do Trabalho, principalmente, porque sabe que muitas vezes a gente está na ponta mais frágil, né, de uma negociação. Então é importante mesmo colocar no papel,
porque ela já está sendo aceita no mínimo como, peraí, se tu reconhece que assinou isso, então ok, tu tá, né, pensou nisso antes. Vocês não legalizaram, mas isso aqui vocês conversaram, e aí você chegar num acordo, né? Então tudo isso é bem importante. E aí tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, a gente falou que teve um momento aí que a gente não teve, né, o sindicato, porque vamos lembrar lá quando a gente falou de profissão no outro episódio, que a gente falou da Lei 6533, que é de 78, que no mesmo ano, inclusive, da Lei dos Radialistas, que criou, né, a nossa profissão, a nossa categoria toda como profissão, com todas as suas funções lá, mais de 150 funções diferentes, e que existia no Rio Grande do Sul a PATEDERGS, que era uma associação, tá, dos artistas e técnicos e tal, uma associação profissional. Essa associação que existia desde 78, uns meses depois da criação da nossa profissão, ela se tornou sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do estado do Rio Grande do Sul em maio de 87. Né? Quer dizer que a gente fez aniversário há pouco tempo. E no meio disso, como assim, somos nós, né, os trabalhadores do setor, os trabalhadores da área, que vamos para lá, que assumimos, né, esses momentos de batalhar por políticas públicas, por relações trabalhistas. Houve um momento que houve um problema aí e que a gente ficou, digamos, com as juntas governativas, não era exatamente um sindicato em atividade, né? Só para concluir lá antes, eu acho que tinha da coisa dos contratos e tal, né, antes de entrar na questão da história do sindicato, eu acho que é bem importante falar. E além de toda essa coisa da relação do trabalho, a gente ainda tem a questão que a gente discute pouco, que é os direitos autorais, direitos conexos, compreender isso, né, que às vezes eu crio lá o espetáculo, crio um monte de coisa e não ganho por isso, ou não tem a compreensão de quem detém o direito daquilo, né. E aí entra também o sindicato, daí só para finalizar essa parte dos contratos e tal, que é o visto, né? É aí que nem tu falou antes, assim, às vezes a gente não tem a força para negociar e tal. É onde entra o sindicato. E lá, talvez o trabalhador, ele vai se queimar, vai ir naquela expressão que a gente usa, aquela gíria, que vai para geladeira, né? O cara não é mais chamado por um tempo porque o cara reivindicou alguma coisa e tal. É aí que entra o sindicato. É ele que vai ir lá na empresa, vai manter uma rotina de diálogo com o sindicato patronal para estarem cobrando os acordos, o contrato. Às vezes a pessoa não tem e diz, mas eu por lei ele é o último a assinar, né? Ele passa pelo sindicato. Por que vai passar pelo sindicato? Porque ele vai olhar, ele vai dizer assim, eu sempre falo isso, né? Do lado patronal não é uma regra, mas a grande maioria, se pegar as grandes empresas, ela tem um setor jurídico só para ela. Então, o contrato, quando vem, já passou por esse setor jurídico que tem ali os seus 3, 4 advogados que estão trabalhando só para tirar aquele coisa. Quando chega para o trabalhador, o cara é ator, o cara é atriz, não sabe se aquilo ali é aquilo ou não. Ele tem um tempo que ele pode dizer, não, eu vou levar para o sindicato. Por quê? Porque o sindicato vai dizer, isso aqui é abusivo. Isso aqui não é abusivo, isso aqui você tem direito. Isso aqui tu pode negociar. Não, isso aqui eles estão certos. Pelo menos tu vai para uma mesa de negociação, mas ciente e consciente do que tu pode abrir mão, do que tu não pode, se tu está sendo explorado, de tu poder talvez chegar e dizer, cara, isso aqui é exploração, isso aqui é muita carga horária, não tem como, né? Então, só para dizer que tem também essa importância do sindicato, de usar o contrato, de ter essa assessoria jurídica, de o trabalhador não ter medo de falar, de pedir o contrato, de falar que vai levar no sindicato, porque tá por lei, é direito, tá? Desculpa ter te cortado, que estava aí contando a história da PATEDERGS e tal. Não, mas é bem importante isso, é bem importante mesmo, né? A gente passa muito por isso, são pouquíssimos os contratos que vêm, né, pra gente, nós dois que acompanhamos bem essa parte, são pouquíssimos os contratos que vêm pra gente, e é sempre importante lembrar que aí é que a gente tem força, né? Mas as pessoas ainda têm medo, ainda se acham para baixo. A gente vai deixar na descrição, né, do podcast ali os links de legislação. Tem a 9610, que é a legislação dos direitos conexos, né?
direitos autorais e conexos, e a nossa legislação de trabalho 6533, tudo isso eu vou deixar ali. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Fábio, desse período aí, porque eu estava comentando que tinha a Patedergues, e aí a Patedergues se tornou o SATED, né, em maio de 87, mas também houve um período aí que não estava atuando, estava em juntas, estava na justiça. Sabe contar pra gente um pouquinho sobre isso? Não sei, Silvana, eu sou um cara muito novo. Essa é uma história muito antiga. Então, o SATED, ele tem, não só o SATED, na verdade, do Rio Grande do Sul, né? A gente pode começar um pouco mais aberto, que é a gente contar lá nos anos 60 até 78, né? Eu acho que é isso, assim. E tem todo o movimento da ditadura militar no país, né? De golpes e tal. E os artistas, como sempre, nessas questões, sempre foi visto como inimigos, né? Antes da lei, as atrizes, elas eram classificadas como prostitutas. Então, elas tinham, para tirar o registro profissional de atriz, por exemplo, ela tinha que ir na delegacia e passava por uma revista, né? Ficava nua e tal, era exposta, assim, é o que alguns desse tempo contam. E aí o que aconteceu, né? Por causa da ditadura, da censura, desses abusos, a categoria nacionalmente conseguiu se organizar, né, no meio dos militares, no meio da ditadura, e conseguiram criar a nossa lei, que é a Lei 6.533/78. Ela é de 78. É a lei que cria a profissão, mas ela regulamenta a profissão de artista, ator, atriz, enfim, de todos esses trabalhadores. Para mim é uma conquista muito importante, apesar de achar que tem alguns furos também e tal, mas se botar dentro do contexto da época, da vitória, né, dos caras no meio de uma ditadura militar aceitar, né, é uma articulação muito grande para quem estava lá participando, estudiando, costurar com esses conservadores e esses militares que estavam no poder na época, né, e eram pessoas muito violentas e tal, conseguiu organizar uma lei para os artistas, né? A partir dessa lei, começa a vir os sindicatos, as associações, né, dos seus estados, tem uma por estado, né, o SATED, e o do Rio Grande do Sul é isso, ele vem um pouco depois pela associação, vira um sindicato, o SATED do Rio Grande do Sul, ele começa a ser sindicato quando ele ganha a carta sindical, né? A nossa carta está lá, posta na parede do sindicato. E aí tem várias histórias, e até está no nosso site um pouco dessa história, né? A gente até pensa numa hora ainda fazer um documentário, um projeto de documentário, de pegar algumas pessoas que viveram realmente essa época, né? Essa transição de associação para sindicato, algumas são vivas, né, ainda. Então, aproveitar que vocês ainda estão aí podendo contar essa história, a gente pensa ainda fazer um documentário, alguma coisa, contando a história do SATED RS do Rio Grande do Sul e tal, né? Depois, mais recente, assim, o SATED, ele teve 13 anos de junta. O que aconteceu? Teve uma eleição que teve problemas, assim, né? Condição, de várias coisas, e alguém impugnou a tal da eleição, chega lá quando vai para a justiça e tal, a justiça, que foi em 95, 94, eu sou ruim de matemática aí, mas acho que foi por aí que ela entra numa junta, nos anos 90, tá? Nos anos 90, e ela vem reagir de novo, e daí sim, ela fica... O que é uma junta? Uma junta é o governo que diz quem... são 7 pessoas que eles escolhem lá e administra o sindicato, a entidade. Ela não pode fazer subsídio, ela não faz nada, ela só operam ali para fazer o serviço, para a entidade não deixar de existir, né? E, então, passou por 13 anos sendo escolhido pelo governo. Daí, em 2007, mais ou menos, em Porto Alegre tem um jogo dos artistas, escritores, tudo. E a partir desses encontros, a galera começou a dizer, vamos retomar o sindicato, vamos retomar, cara, a galera tá indo embora daqui por necessidade. Era tipo assim, tô indo embora pro São Paulo porque tô passando fome. Não, vou embora do país porque tô passando fome. E a gente viu muitos amigos indo embora porque estavam nessa situação. E aí a gente disse, não,
Vamos retomar o sindicato e vamos tentar mudar essa realidade. Vamos buscar, pelo menos, que a saída daqui seja uma escolha. Não, eu vou embora daqui, vou para São Paulo porque eu quero arriscar em São Paulo. Eu vou embora do país porque eu quero arriscar fora do país. Não porque está numa situação de vulnerável, né? Está mal. Então a gente retoma ali em 2007 toda uma negociação, uma relação. Em 2008 a gente conseguiu fazer uma eleição. Janeiro de 2009, assume, depois de 13 anos, a primeira diretoria eleita. Eu estou na terceira diretoria eleita. Eu estou na minha segunda gestão como presidente, né? Então, a segunda gestão, aliás, é a quarta gestão eleita, né? Teve duas, logo ali, depois que passou isso, 2009, depois mais uma, e as duas últimas minhas. Agora, no final do ano, a gente tem eleição de novo, essa tag, que é bem importante. Eu não posso mais continuar, porque eu estou há duas gestões, nosso estatuto não permite, eu até posso estar em outra função. Como é que vai... A gente já sabe como é que nessa questão de pandemia e tal, se a gente vai conseguir realizar as nossas eleições? Eu não sei. Em junho eu posso te dizer isso. Agora o foco é como que a gente faz o dissídio. O dissídio, na verdade, a gente chama de dissídio porque ele acaba virando... Mas ele é a nossa pauta de reivindicações, né? Que é a assembleia, que a gente se reúne, discute lá, não, o piso é R$100, não, o piso é 150, não, vamos, a gente se agarra no pau lá e decide a nossa pauta de reivindicações, tem toda uma burocracia e tal, né, num tempo normal, não de pandemia, e a gente manda para o patronal, se o patronal aceita, é um acordo coletivo, se ele não aceita, pode ser quando a gente vai por uma briga, digamos, jurídica, assim, né, e aí é um dissídio. E se não tiver acordo mesmo, não tiver um entendimento, é um acórdão que vai lá para o colegiado de juízes, que falta, né? Mas é acordo, dissídio e acordo. Então eu estou preocupado com isso, porque a gente tem um prazo, vai ser final de maio, normalmente a gente fazia início de maio, a gente e ninguém sabe, na verdade, como é que eu vou fazer uma assembleia se ninguém pode se reunir. Sim. Eu posso fazer uma assembleia virtual, não sei se o nosso estatuto não permite. Eu vou perder o ano, então não vai ter... Porque tem isso, né? Tem que cumprir esses prazos, e se a entidade não cumpre os prazos, ela perde seus subsídios, a data base, né? Aí complica um pouco mais. O melhor é todo ano ter. Eu confesso que esse está sendo o nosso foco agora, que é o dissídio, que eu chamo de dissídio, que é a nossa pauta, assembleia para ver como vai ser, se vai ser virtual, não vai ser, se a gente vai pular, se não vai pular, se vai perder, não vai perder. Amanhã, na verdade, eu vou saber com a advogada. Depois disso, nosso foco enquanto diretoria, depois das dissídios, é a prestação de contas que tem que ocorrer entre julho e agosto. Então, quando passar essa questão do dissídio, a gente foca para a prestação de contas. Do que terminar a prestação de contas, que é julho e agosto, setembro, a partir de setembro a dezembro a gente tem que realizar as eleições. Então, depois que passar a prestação de contas ali, a diretoria já lançou um informe que é ano de eleição, porque tem todo o regramento de estar em dia, prazo de estar em dia, a gente está notificando que tem que estar em dia para não sermos acusados. E nem aconteceu o que aconteceu lá em 90 e pouco, que é embargarem a eleição e o satélite não voltar, ficar fechado, uma junta. Então a gente tem todo um cuidado jurídico, burocrático, durante o ano todo, para ir respeitando esse processo que vai nisso. Vai desde a prestação de contas, e a gente avisa os sócios que tem que colocar em dia para participar, para poder votar, tem que estar em dia com os seus documentos ali também dentro de um prazo para escrever a chapa, né, para ter todo esse processo. Burocraticamente a gente ainda não, a gente tem uns desenhos de algumas coisas, mas a gente ainda não focou, vai ser em setembro, vai ser em dezembro, vai ser em novembro, não sei. A gente tem até 1º de dezembro para começar a realizar ela, se não me engano. O processo todo das eleições, conforme o nosso estatuto, dura 45 dias, né? Isso, se não houver nenhuma
anomalia, digamos assim, né? Mas ele é previsto para os 45 dias. Então a gente pode dizer que a gente tem uma bela pauta aí para o SATED RS Explica 03, né? No terceiro episódio, porque a gente vai ter muita coisa para conversar sobre como funciona um sindicato como o nosso em períodos de pandemia, né? Sim, isso é uma descoberta para todo mundo, porque a gente não sabe como funciona. Mas eu gostaria também de deixar uma proposta para um dos nossos temas, que é a gente falar um pouco de política cultural, né? Com certeza. O que o SATED tem feito para conquistar leis, conquistar espaço. Eu digo sempre assim, olha, a GM aqui de Gravataí, ela é uma empresa que ganhou o terreno do Estado, ela foi isenta de impostos por 30 anos, e ela é subsidiada pelo governo. Quando o carro sai da fábrica, ele já está pago, né? Ele já está subsidiado. E pelo menos aqui é assim. Eu digo, nós artistas também queremos a mesma coisa. Sim, vamos pensar quantos trabalhadores nós temos no Estado, na nossa área, e quantos trabalhadores tem a GM, né? Quantos empregos eles geram? Sim. Então, isso acho que é uma boa pauta para a gente ir um próximo programa para falar também das leis que a gente criou, conseguiu, com certeza. Os prêmios que a gente conseguiu enquanto SATED, o próprio FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, foi um movimento do SATED lá atrás, né? Várias outras leis aí. Então vamos deixar para falar no próximo episódio. Isso aí. Não, só voltando aí, porque eu não posso falar que é bem longo também. Ele está na linha de frente de várias coisas, política a nível nacional, estadual e municipais, né? Atuando aí. Ainda mais agora na pandemia. Talvez a gente possa falar um pouco da política em tempo de pandemia, né? Mais que necessário. Bom, no fim esse ficou um longo, mais profícuo, mas bastante interessante. SATED RS Explica. A gente vai, à medida do possível, colocando, né, esses episódios explicando algumas coisas dentro da nossa categoria, como funciona, etc. Em formatos também de entrevista, em formato de comunicação. Então, fica acompanhando a gente vai colocar esses podcasts no ar, seja pelas redes sociais, @SATEDRS, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente tem o site lá, que pode entrar pelos dois domínios, tanto satedrs.org.br quanto .com.br. Às vezes a gente pode até demorar para responder, porque as demandas são muitas, mas a gente procura atender todo mundo o melhor possível, né? E ainda mais agora que está a pandemia, está muita demanda, todo dia aumenta, a gente não consegue dar conta da demanda do dia anterior, também bem assustador, porque a cultura está em colapso já, né? Então, mas a gente está se desdobrando para responder, para sobreviver a esse período aí. Eu também queria te agradecer aí pela iniciativa, pela ideia, a ideia desses áudios aí, eu não sei nem dizer podcast, né? Podcast, É uma iniciativa da Silvana de a gente aproximar o sindicato a vocês que estão ouvindo, né? Para as pessoas que têm esse interesse e às vezes muitas dúvidas. Então a gente também está aí aberto para sugestões de pauta, para, enfim, críticas construtivas, né? Sobre esse projeto aí do SATED conversando com vocês aí. Então tá. Valeu.